Então tá. Matheus Pereira Silva. É a primeira vez que eu te pergunto essa pergunta, né? É a primeira vez que nós nos falamos. Sim, primeira vez. Nunca te vi na minha vida. Ok. Só para o pessoal saber a tua resposta, porque pra quem não sabe que tá vendo esse vídeo no YouTube, deu um probleminha no áudio e a gente tá repetindo umas perguntas. Mas hoje o pessoal te conhece mais como Forja, né? Rola esse lance de... Acho que isso começou na época que a galera tinha muito blog, né? Que as pessoas eram conhecidas pelo nome do site que elas tinham, e isso acabou meio que incorporando, né, para outras mídias. Então, exatamente. Tipo, a galera hoje me chama de Forja porque eu sou o dono da Forja do Mestre. Porque na hora de falar da entrevista no Twitter, de divulgar a entrevista, eu fiquei com dúvidas. Falei, eu boto, vou fazer uma entrevista com o Forja? Ou vou fazer a entrevista com o Matheus da Forja do Mestre? E fiquei dividido. Mas daí escolhi fazer o Matheus da Forja do Mestre. Porque eu não coloquei o nome do canal pra ser um apelido, né? Por exemplo, o nome do teu canal, ele já fica mais tranquilo de ser um nome, né? Por assim dizer. Sim. Até porque é praticamente o teu nome. Mas o meu eu nunca botei com esse intuito de ser um nome. Eu também tô passando por isso. O pessoal me chama muito de Stalkerman agora, né? O pessoal fala, Stalkerman pra lá, Stalkerman pra cá. Chega algumas pessoas e eu falo, me chama de Smiling, pelo amor de Deus. Eu não consigo. A Michelle é uma, eu não consigo. Mas é normal, cara, é normal. Mas tu... Normalmente eu começo fazendo a pergunta sobre o início da Twitch. Mas a gente se conhece há muito tempo e eu sei que não tem nada a ver com Twitch o início da tua carreira de criador de conteúdo. Sim. Ela já tá muito lá atrás, né? O que eu posso dizer, até o Matheus até fez uma brincadeira antes da gente entrar aqui ao vivo, enquanto a gente tava fazendo a pré-entrevista, que ele falou assim, cara, eu sento, tu conta a minha história. Porque eu te conheço de antes do Café com Games, porque quando eu te conheci, tu fazia fan art dos podcasts do Café com Games em vetor. Exatamente. Daí tinha um vetor que tu fez do Whitley. Do Whitley, teve um do Link e teve uma piada que eu não vou dizer aqui porque pode dar ruim pra entrevista. Mas eu lembro fortemente da fanart do Whitley em vetor que tu fez com ele tomando café e tal. Sim. Porque a gente tinha feito um podcast de Portal. E foi aí que a gente conheceu. Rolou uma... Eu acho que foi... uma live... Uma live não, uma videochamada que a gente tinha feito na época pra vocês ensinarem, a galera do café ensinar a gente a fazer alguma coisa, que eu não lembro aonde era. Não era? Edição de vídeo? Eu não lembro. Fui eu que fiz essa live de edição de vídeo. E aí algumas pessoas que acompanhavam foram assistir e eu não sei, tipo, existe um gap na minha memória que eu comecei a gravar podcast com vocês. Eu também não lembro. Eu não faço ideia o que aconteceu. Mas eu lembro como eu encontrei o Café com Games, que foi pelo blog da queridíssima Vivi Werneck. Sim, Girls of War. Girls of War, eu encontrei o Café com Games por lá. Eu também não faço ideia o que rolou que a gente começou a gravar podcast. Quem fez o primeiro contato contigo pra fazer convite, pra gravar, mas deve ter sido pelo grupo do Facebook na época. Possivelmente. Provavelmente foi por lá e chamaram. E aí o Matheus se tornou basicamente um membro frequente e ativo do podcast do Café com Games. Produzindo conteúdo. Eu não fazia muita coisa de texto, mas eu gravava, além de gravar os podcasts, saíam alguns reviews meus, né, de jogo lá no Café com Game. Então, se vocês tiverem oportunidade de ver no meu canal, tem vários vídeos do Matheus no meu canal. E tem um vídeo da gente, Matheus, falando de Guild Wars 2, onde o meu microfone está horroroso e o teu está destruído.
Não dá pra entender o que a gente fala naquele vídeo. Eram outras épocas, né? A gente dá. não investia em microfone, a gente não investia em equipamento naquela época. E também o público não era exigente com relação a isso, né? Era tipo, foda-se. E eu lembro que eu assisti esses tempos, falei, meu Deus, o que a gente tá fazendo? Não dá pra entender nada. Se vocês quiserem olhar, garimpem, nesse canal que vocês estão assistindo esse vídeo, tem em algum lugar um guia de Guild Wars 2 comigo e com o Matheus jogando. Guild Wars 2, a galera que produzia conteúdo, é legal que tá todo mundo ainda perto, né, um do outro. Tipo, um dos vídeos que tem lá de review meu antigo foi review do jogo do Mad Max, que inclusive a Thaís que tá aí no chat que narrou o vídeo pra mim, entendeu? Viu? Então tá todo mundo sempre pertinho do outro aí, né? Cara, E eu lembro que a gente fez muita coisa lá. Eu lembro que teve um tempo que tu fez uma espécie de trabalho de Photoshop em vídeo. Tu pegava um print e tu transformava o print pra deixar ele super realista. E a gente fez de Torchlight 2. Sim, foi Torchlight, foi Saints Row. Saints Row, e teve um de Final Fantasy VII, eu acho, do antigão, que eu refiz na imagem. Tá, isso eu lembro desse. Mas notem que a gente tá chegando tipo, tem um certo padrão na tua criação de conteúdo que tem a ver com a faculdade que tu fez, né? Sim. Que foi de design gráfico, né? Isso, eu sou formado em design gráfico desde 2015. Sempre gostei de produção audiovisual. Antes mesmo de eu entrar para a faculdade, eu já tinha começado a mexer, futucar em Photoshop, Illustrator, né, de ver tutorial, época que a gente tinha muito fórum de tutorial. Não tinha nem YouTube ainda ensinando na época, era olhar era comprar. Eu tinha revista ensinando efeito de Photoshop, tá ligado? Aqui em casa. Eu tinha livrinho também dessas coisas. Então, para você que tá assistindo aqui hoje, que tem menos de 15 anos, a gente aprendia programa lendo livro, verdade. Eu tinha livrinho de Photoshop, Exatamente. Então, eu comecei com isso, e eu comecei na época que eu jogava Ragnarok. Olha aí, ó. Eu comecei a aprender a mexer no Photoshop para fazer aquelas assinaturas de fórum, lembra? Todo mundo tinha as assinaturinhas. Nossa, eu lembro, exatamente. Foi por isso que eu aprendi a mexer no Photoshop. Isso foi há 150 anos atrás. Nossa, eu tô envelhecendo cada palavra que eu falo dessa frase aqui. E aí foi, sacou? Eu aprendi a mexer no Photoshop e daí foi direto. Mas aí, enquanto a gente tava no Café com Games, a gente gravava podcast, a gente gravava esses vídeos, tu fazia esses lances de design. E aí, o Café com Games acabou. E o que veio depois? Como é que foi a gente começou, época? A gente teve alguns projetos paralelos, né? Eu te ajudei a fazer Brasil, te lembra? Isso, a gente fez um pouquinho do Multiplayer Brasil, que parou. A gente chegou a fazer o Mini. O Mini? O Mini. Esqueci de botar o Mini aqui na pauta. O Mini foi um dos projetos que eu mais tenho orgulho de ter feito, cara. A gente produziu bastante tempo pro Mini, inclusive. Foi um ano aí de produção de notícia de cultura pop. Foi legal pra caramba. Isso. Você chegou a fazer um projeto com o Bruce que eu editava. Acho que eu fiz a vinheta pra vocês. Tu fez a vinheta. Eu fiz a vinheta, eu acho, pra vocês. E aí eu acho que eu tive alguns projetos pessoais. Eu tive um canal falando sobre design há uns 4 anos atrás, foi o Guia do Designer. Eu lembro né, dele. Que eu depois que eu saí de uma empresa que eu trabalhava, eu resolvi comprar uma câmera, pegar parte do dinheiro da rescisão que eu ia receber. Comprei uma câmera, falei, vou começar a gravar vídeo
E é uma quantidade de trabalho tão ingrata que eu falei, não é isso que eu quero fazer, vamos para uma parada mais simples. E aí, um tempo depois que eu tive a ideia de fazer a Forja. O lance, mas o lance de todos esses mini projetos, né, que acabavam começando e terminavam logo depois, a gente pode dizer que ajuda na maturidade. Sim, sim. Tipo... Você é muito importante você ter essa trajetória de projetos que vão e vêm, e é muito bom as pessoas não se sentirem culpadas. Exato. Porque você se conhece do que você gosta de produzir, o que você gosta de fazer, entendeu? Eu, quando fazia o guia do designer, ele foi um projeto que eu comecei, que foi meu projeto de TCC da faculdade, que eu tirei do papel e decidi fazer o canal no YouTube. Só que o trabalho de sozinho você escrever roteiro, filmar, editar, postar, fazer rede social, tudo, não sei o que. Fora que, como eu gravava com uma DSLR, eram tamanhos de arquivos gigantescos, e tipo, em um mês de gravando vídeo eu enchi um HD de 500 GB, entendeu? De arquivo. E era muito trabalho, e pro YouTube principalmente, eu ia falar assim, cara, eu preciso ter esse trabalho por pelo menos mais uns 3, 4 anos para eu começar a tirar alguma coisa disso, entendeu? Então é aquele lance de trabalhar de graça, né? E aí foi quando eu tranquei, fechei o canal, parei de postar vídeo, porque tava dando trabalho muito excessivo. E aí eu fui pra vir fazer live, porque em partes é um pouco... Quando você tá começando, em partes é um pouco mais simples. Agora eu tenho tanto trabalho quanto eu tinha quando eu tinha guia do design. Mas falando do início da Forja, tá? Como foi a concepção do projeto? Porque eu sei que a mesa já começou nas lives já em andamento. Sim, então o processo foi meio que transitório de uma mesa que estava rolando para um projeto online. Como é que foi essa transição? Então, isso a gente precisa voltar um pouquinho mais no tempo aí, né? Eu jogava, sempre fui muito joguei muito RPG, né? RPG, não comecei tão criança, mas ali o início da minha adolescência para adolescência começou a ter RPG já, né? Eu comecei a me envolver com RPG. E eu lembro que a gente fez algumas mesas online, você participou de algumas delas, inclusive, né? E eu sempre gostei dessa dinâmica que o RPG online traz, que é menos cansativo do que o RPG de presencial, né? Porque você precisa se deslocar para casa da pessoa, e depois você precisa voltar para casa, tem que ver comida, etc, etc. E aí eu comecei a procurar alguns outros amigos que queriam, né, gostavam de jogar RPG, ou não tinham pessoas para jogar por perto. E aí foi nessa época, antes de eu começar a Mesa dos Heróis Inesperados, que começou a criação do cenário de Torondor, entendeu? Que inclusive a Thaís, que tá aí no chat também, participou dessa primeira mesa. A Thaís, o Arthur, que jogam hoje lá na Forja, participaram dessa mesa, que ela terminou rápido, e aí eu juntei um segundo grupo, né, que foi os Heróis Inesperados. E aí foi basicamente uma coisa de tipo assim, nós éramos pessoas que a gente já era tão próximo, porque justamente a gente tem essa amizade, né? Todo mundo que jogava na mesa tem essa amizade de 500 anos atrás, que era uma coisa muito gostosa a forma que a gente jogava, né? Nós sempre fomos muito, muito amigos, então era uma coisa muito gostosa. Eu falei, cara, eu acho que eu quero compartilhar. Eu não quero que isso se perca e fique só na nossa memória. Só que eu quero que isso permaneça
em algum local pra gente lembrar depois. Sim. E aí que foi a ideia de fazer a Forja. E isso foi que ano? Lembra? Foi em 2016. 2016. 2016. Caramba. A gente começou a jogar em 2016. O primeiro vídeo oficial da Forja foi em 9 de novembro de 2016. Do canal do YouTube da Forja do Mestre. Sim. Tem 2 episódios dos Heróis Inesperados que eu nunca postei. Eu tava testando na época coisa de Steam, que estão no meu canal pessoal. Eita! Então tem tipo 2 episódiozinhos que eu gravado porcamente. Que estão lá no meu canal. A gente jogava antes da Forja no Hangout, tu te lembra disso? Sim, a gente jogava no Hangout. A gente jogava no Hangout. Tipo, eu não sei como a gente jogava, mas a gente jogava, entendeu? A gente dava um jeito, não tinha Discord na época. Não tinha sistema, né? Não, tinha, a gente jogava a gente começou. Você jogou comigo uma vez pelo Fantasy Grounds, que a gente fez a gambiarra muito tempo atrás. Nossa, cara, que tristeza. Pelo Fantasy Grounds. Sim. Depois a gente foi pro Roll20. Era legal. O Fantasy Grounds é uma tristeza, mas era legal o jogo. Era o que tinha, tipo, tô falando isso 7 anos atrás. Sim. Depois a gente foi pro Roll20 e a gente ficou muito tempo jogando no Roll20. E hoje a gente gosta de ir no prato comer. Então deixa isso aí pra outro assunto. Só o podcast lá no meu canal, inclusive. Mas assim, eu lembro, tá? Que, pra quem não sabe, que tá vendo no YouTube, eu participo das lives de quinta-feira na Forja do Mestre já há alguns anos. Acho que fechou 2 anos já que eu jogo toda quinta-feira. E o Matheus, quando ele começou o projeto da Forja do Mestre, ele chegou pra mim e falou: Smiley, tu quer? E eu não podia. Eu não podia participar. E ele chegou e falou assim, ó, não importa o qual cheia esteja a mesa, quando tu quiser jogar, tu tem um espaço pra jogar. Aí demorou 2 anos pra eu chegar pra ele e dizer assim, ó, pô, Matheus, tô a fim de jogar. Ele, pum, entra. Te lembra disso, Matheus? Uhum. E aí eu jogo desde então, esses 2 anos. Eu digo que esse carinho, tá ligado? Esse carinho é uma coisa que eu guardo e eu não esqueço, tá ligado? Desse tipo de parada. E eu tenho com muito carinho a mesa da Forja do Mestre por conta disso. E aí, começou em 2016. Eu só queria falar isso só pra registrar. Começou em 2016 a Thaís diz que a gente joga há 3 anos. 3 anos, então tá ótimo. Eu não sei, eu não lembro. Como é que começou? Como é que foram essas primeiras lives? Como é que foi esse início, Cara, assim, é aquele... Eu acho que todo mundo que tá começando um projeto novo, por mais que você já tenha feito outros projetos, né? Eu já fiz outros projetos, sempre me envolvi com audiovisual, mas sempre que você vai começar um projeto novo, você começa dando murro em ponta de faca, né? Ninguém começa um projeto extremamente bem desenvolvido e organizado e tudo bem feito. Eu tinha muitas dificuldades. Tipo assim, eu queria transmitir a mesa dos Heróis Inesperados. Inicialmente iria ser no meu canal pessoal do YouTube, né? Só como registro. Sim. E quem aparecesse pra assistir, tipo, ficou, sacou? Tá lá, tá assistindo, não tá entendendo nada, mas enfim, tá lá pra sempre. Pra quando se a gente quiser assistir, daqui 1, 2, 3 anos, tá lá ainda o conteúdo. E aí eu né, aí bateu a vibe do designer, né? Coisas que a minha faculdade me ensinou, de que é importante você tentar atrelar uma marca, um nome, por mínimo que seja o projeto, para você agregar um pouquinho mais de valor a ele, né? Não ser...
Senão ia ser o canal Matheus PS 91, que ia ter os vídeos de RPG, entendeu? Então eu fiz depois de pensar no nome da Forja do Mestre, mas ainda assim com o intuito de eu não vou me dedicar tipo, a isso, é só para ter um nomezinho, só para ficar organizado, bonitinho, essa mesa e é isso, entendeu? Não quero perder tanto tempo, não quero dedicar tanto do meu tempo para esse projeto. E esse período foi importante porque eu consegui entender um ritmo interessante para eu começar a trabalhar na Forge, porque ela começou muito devagarzinho. Não tinha rede social, eu estava mais me importando na questão da stream. Eu lembro que na época que o canal começou, eu tinha um pequeno empecilho que atrapalhava um pouquinhozinho assim só, que eu tinha um upload de 700 kbps. Quem nunca? Então era um empecilhozinho assim, dessa maninha assim, então as lives pareciam uns pixel art incrível, né? Era nossa RPG em pixel art. Ninguém usava câmera, era só áudio. Mas justamente foi... Ninguém usava câmera e tal, o layout era simples porque eu não queria dedicar tanto tempo àquilo, era algo mais desapegado e vou ver o que rola, sacou? E aí o bagulho foi crescendo, foi tomando forma. O que mudou nesses 4 anos? Nossa, que pergunta profunda. Primeiro assim, o que mudou de forma técnica, primeiro? Forma técnica. Eu tenho um upload decente agora. Um upload. Todo mundo usa câmera. Todo mundo usa câmera, é verdade. A galera que joga entendeu a parte de que meio que a mesa antes era algo que nós fazíamos pra gente se divertir. Sim. Não que isso tenha deixado de ser, mas a gente começou a entender as mesas como um entretenimento. Então, da mesma forma que a gente escreve fanfic, da mesma forma, a gente não estaria fazendo isso, duvido se a gente estaria fazendo isso se fosse só pra gente. Sim. Só pra nós 6 sentados na mesa jogando, a gente não teria esse tipo de coisa. Como a gente quer passar isso pro público, a galera toda já entende que nós estamos produzindo entretenimento, né? Então essa evolução foi bem grande. Em questão técnica, equipamento, microfone, webcam, até o computador mesmo, não só para live, mas para o meu trabalho, né? Sim. Que eu ainda trabalho com design gráfico. E na questão criativa? Questão criativa. Porque uma coisa é tu fazer aquela mesa por hobby, né? Uhum. Agora, outra é tu fazer uma mesa que os jogadores vão gostar e uma mesa que o público vai gostar. Tu pensa nisso? Existe sim, existe a questão de, tipo, eu gosto muito de jogar RPG, mas o RPG, quando você tá em stream, né, onde você tem ali umas 2, 3, 4 horas para prender aquele público, para tentar desenvolver uma história interessante, é necessário você combinar algumas coisas com os jogadores para que a história seja interessante para o público, né? Aquele lance que eu falei, nós estamos nos divertindo, mas ainda nós temos que ter na cabeça que é um entretenimento para o público. Mas não é roteiro, Não é roteiro. A gente não tem um texto, a gente não daria nem tempo de escrever um roteiro para 6 pessoas, né? Mas existem algumas coisas ali que isso eu fui aprendendo com o tempo, nessa questão criativa, assim, de tipo, cara, a coisa funciona melhor se algumas coisas forem combinadas com os jogadores, para que a gente não se perca muito na narrativa, para que as pessoas fiquem interessadas com o que tá para acontecer ainda, né? Sim. Acho que com entretenimento tu ter uma direção
E não é... Foi o que eu falei, não é nada combinado, não é roteiro, mas é algo como assim, ó, gente, vamos viajar agora, então se alguém tiver a fazer alguma coisa na cidade, me avisa agora, a gente faz, porque eu quero iniciar a mesa com a gente na estrada. Uhum. E é esse tipo de combinar, entendeu? Tipo, pra coisa rolar, pra história ir pra frente. E pra galera, E é uma coisa, né, que tem gente que acha que não, né? Que o bagulho tem que ser full roots, né? Tipo assim, tem gente que faz coisa, tipo, full no improviso, ninguém sabe de nada e a coisa dá certo, né? Mas muitas coisas da nossa própria mesa aconteceram sem ninguém combinar absolutamente nada e foram incríveis. Inúmeras coisas. Nossa, verdade. Mas existem sim algum. Eu acho que a gente mete a mão nessa questão de combinar, acho que em 10% de tudo que a gente produz. Cara, se eu pudesse ter um podcast onde a gente só lembrasse de momentos memoráveis dessa campanha, porque a gente falaria por 1 hora. Eu só agora de tu falar, eu já lembrei 3 momentos que então tem muito momento legal. Mas tem uma coisa que eu sempre quis. A gente já conversou sobre isso, mas o ótimo que a minha memória é uma porcaria, eu não lembro da resposta. E tu acha que ter uma campanha que dure 4 anos, entendeu? É um problema ou uma qualidade? Entendeu? Pra quem não sabe, a campanha dos Heróis Inesperados, por exemplo, ele tem mais de uma campanha no canal. Ela já dura 4 anos. Entendeu? A mesma Ela é mais história. velha que o próprio canal. A mesma história está rolando há 4 anos. Entendeu? Assim, cara, eu acho que ela é boa no sentido de, tipo, a galera que gosta de RPG, ela curte essa coisa de você... Nossa, que porra, que incrível, os caras estão numa mesma história, o grupo jogando religiosamente toda semana há 4 anos seguidos. Isso é maneiro. Isso é foda. Entendeu? A gente chegou a um nível que a gente molda a nossa rotina em torno da quinta-feira. Tipo, eu não vou me esquecer do Arthur falando, gente, eu tenho 1 dia de folga por semana no trabalho e eu peguei quinta-feira para ser meu dia de folga. Eu montei minha grade da faculdade e eu não puxei aula na quinta-feira, porque quinta-feira é o dia da RPG. Não, então... a Dani aqui em casa fala assim, a gente tem que fazer aquela coisa, mas quinta não, mas sexta então a gente faz. Ela já, tipo, tá na cabeça da minha família. Então eu acho que é uma... Tipo assim, é um marco interessante que atrai... pode atrair um pouco a curiosidade do público, como é uma mesa que tem 4 anos, mais de 100 episódios, né? Mais de 100 episódios só no gravados, né? Porque se eu colocasse desde antes da mesa começar, a gente tá chegando no 200 já. Mas existe a parte negativa disso, que é com relação a pessoas novas chegando no canal, entendeu? Eu vejo, tá? E você sabe que existem pessoas, heroínas, que vão lá no YouTube e começam a maratonar tudo. Cara, entendeu? a gente não tem oportunidade de falar, a gente até brinca bastante pra essas pessoas que estão maratonando a Forja do Mestre, de que assim, gente, a gente fica ansioso pelos comentários. Toda a equipe fica ansiosa, todos os jogadores estão assim. O Matheus posta no nosso grupo do WhatsApp todos os comentários que a galera fica comentando lá nos vídeos do YouTube. É muito maneiro esperar a galera. Então tipo assim, eu gostaria, inclusive, de saber qual é essa perspectiva de alguém que, sei lá, há 3 meses atrás encontrou o canal, sabe-se lá por quê, e falou, olha só, essa mesa aqui tem 128 episódios publicados no YouTube, vou começar a assistir. E eu acho que essa pessoa ela tem muito mais
a visão do quanto a gente evoluiu. Sim. Porque aquele tá vindo rápido acontecer, né? Ela tá viajando no tempo, basicamente, entendeu? Ela cumpre um ano em um mês, entendeu? Sim. Então, essa parte é bacana, mas enfim, é uma minoria que tem a paciência, a galera que gosta de ir lá no YouTube procurar e assistir. Mas eu acho que a gente consegue, hoje em dia, a mesa durando tanto tempo, a gente se conhecendo, sabendo como um consegue jogar, acho que até para uma pessoa que chega do nada, a gente consegue fazer situações engraçadas e interessantes, que existe uma narrativa fechada dentro do próprio episódio. Às vezes acaba uma coisa ou outra, mas tipo, discussão de relacionamento entre personagens. A pessoa consegue ver um início, meio e fim. Dá pra ter pequenos arcos, né? Isso. Pequenos arcos de história. A gente, por exemplo, hoje agora mesmo a gente tá no arco de... É o arco real, vamos botar o nome, assim. Uhum. A gente tá no arco real onde os heróis estão trabalhando pra realeza. Então, se tu pegar o início desse arco, tu vê como ele começa. Tu vê onde ele começa. Que é a chegada na cidade. E aí, esse arco tá rolando ainda. Então tem coisas que se tu começar a assistir por aqui, você consegue pegar. Tu pega tudo que tá rolando, tu não precisa conhecer o passado de todo mundo, mas tu pega... Você vai perder uma piada interna ou outra ali, alguma coisa, enfim. Mas a gente acaba explicando na hora. Mas, como criador de conteúdo, tá? Tu consegue te dedicar mais... O que dá mais trabalho? Fazer a narrativa ou cuidar do canal? Cuidar do canal, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Eu sempre tive uma facilidade muito grande de improvisar. Então tem vezes que eu não tenho sequer uma palavra escrita aqui no meu caderno e eu só, gente, o que aconteceu na sessão passada, e vai, sacou? E eu vou fazendo anotações enquanto eu tô narrando para que eu não esqueça desses improvisos que eu fiz. Mas isso é algo que, tipo, botando a cabeça para funcionar, algo que vai me consumir ali as 2h30 que a gente joga. Cuidar do canal toma o resto da semana. Entendeu? Então, o vídeo gravamos o vídeo, eu preciso baixar o vídeo, eu preciso editar o vídeo, eu preciso fazer thumb, eu preciso colocar no YouTube, eu preciso fazer divulgação, eu preciso, enfim, fazer, sei lá, propaganda, fazer layout. Então, a parte de preparar a mesa é o menor dos processos que também eu dá faço. Trabalho, né? Tipo, fazer o mapa, escrever o que tu pretende fazer os combates, enfim. Normalmente eu tenho usado, tipo assim, hoje é quinta, hoje vai ter um jogo. Então eu uso a quinta-feira para preparar a mesa de quinta-feira. Eu não postergo isso para mais tempo, para não comer espaço de outras coisas, né? Até porque tem outras mesas. Sim. Então, chega quinta-feira, eu vou planejar a mesa de quinta-feira. Quantas mesas tem o canal hoje? Eu narro 2, que são os Heróis Inesperados, as Protetoras do Sul, que aí vem a maior parte do trabalho, que é interligar as 2 mesas. Sim. Né? O Forge Aversa. Quanto tempo já tá as Protetoras do Sul rolando? Protetoras do Sul tá desde o início do canal. 3 anos e pouquinho. 3 anos e pouco. Ela começou juntinho com o canal. E... Qual era a pergunta mesmo que eu esqueci? Quantas mesas? Eu narro 2, mas hoje em dia a gente tem convidados narrando, né? A gente tem 2 convidados narrando mesas no canal também. Eu cedo espaço, né, para as pessoas narrarem. A gente tem de vez em quando cedo espaço para escritor nacional que quer apresentar o jogo dele, que vai entrar em financiamento coletivo. A gente abre espaço para o cara
trazer o jogo dele para apresentar, ou para entrevista explicando qual é a parada do jogo dele. Então a coisa foi tomando forma, né? Tipo, eu fui conseguindo modelar o canal. E hoje, felizmente, a gente não tem só mesas de RPG, a gente consegue trazer outros conteúdos voltados ao assunto. Qual é a tua maior insegurança em relação à tua criação de conteúdo hoje? Pô, mas tu tá mandando as perguntas difíceis pra cacete, hein? Caraca. Eu faço essa pergunta pra todos os streamers que vêm aqui. É uma pergunta recorrente, cara. Não importa, eu sou seu amigo. Fazer umas perguntas... Porra, e essa camisa aí? Quanto é que custou pra fazer? Fazer umas perguntas dessa, pô. Porque insegurança é uma parada que todo mundo sente. E pode ter gente assistindo a gente que também tem as mesmas inseguranças, também pode estar pensando em fazer um canal de RPG. E eu gosto de fazer essa pergunta pra fazer com que todas as pessoas sintam que elas não são só elas que sentem isso. Gente que tá com 4 anos de experiência também tem inseguranças, entendeu? Sim. Então, desembucha aí, desgraça. Cara, a minha, eu tenho muita insegurança com relação a se eu tô conseguindo produzir um material de qualidade, entendeu? Assim, existe sempre uma autoanálise, uma autocrítica, né? Sim. Quando eu vejo meus conteúdos para ver se é isso o melhor que eu consigo oferecer nas atuais circunstâncias de limitações que eu tenho, de limitações sejam de tempo, sejam técnicas, sejam, né? E será que isso é o melhor? A autocrítica é a mais cruel, sabe? Exatamente. Porque na autocrítica é difícil de dividir o trabalho do ser humano. Se a gente acredita que o nosso trabalho tá ruim, a gente acredita que a gente também é parte do problema. A gente tem que lidar com ela, né? Tipo assim, é muito difícil, tá? Principalmente quando você lida com um conteúdo sozinho, é muito difícil você enxergar os próprios erros. É muito difícil, né? Você cair a ficha de que você está fazendo algo errado e que você precisa refazer. Um exemplo simples aqui, porém que teve um peso grande para mim. Essa aqui que tá na minha camisa é a segunda logo do canal, né? Porque eu tinha feito a primeira de uma forma bem... Como eu falei, o canal começou de uma forma bem despretensiosa, né? Bem despretensiosa, era só para ter uma imagenzinha ali. E aí, quando a coisa foi aumentando, eu falei, cara, e se eu precisar fazer um cartão? E se eu precisar fazer uma camisa? Essa logo não dá pra eu fazer esse tipo de coisa. Tipo... Como é que era a logo? Era tipo... Era colorida, tinha uma textura de metal e um pergaminho velho, assim, e tal. Então, tipo... Agora que eu tenho mais tempo, agora que a coisa tá crescendo, eu acho que eu posso entregar algo melhor, entendeu? Algo mais conciso, algo que passe mais uma marca mais forte, não seja 2 fontes jogadas com textura na tela, entendeu? Que funciona em vídeo, mas não funciona em cartão, não funciona em camisa, nada, não funciona em absolutamente nada. Não funciona em fundo preto, não funciona Exatamente. Então... essa autocrítica que você eu posso oferecer algo melhor, então eu acho que eu vou focar nisso agora para tentar oferecer. A coisa tá crescendo e o teu conteúdo ele precisa acompanhar o teu crescimento. Se você tá crescendo e você não se reinventa, não só com relação a marca, mas com compromisso, com quantidade de coisa que você tem que fazer para produzir, você não avança. E por falar nisso, qual o teu feedback favorito, assim, porque te traz uma tranquilidade sobre o teu conteúdo com a tua própria autocrítica?
Cara, os comentários da galera dos heróis que maratonam episódios Maneiro. no YouTube, entendeu? Eu fico muito feliz porque tipo, às vezes surgem pessoas, tem alguns viewers que chegam na Forja que eles maratonaram tudo e eles estão com tudo muito fresquinho na cabeça. E aí eles vêm e falam assim, não, Matheus, mas você há 2 anos atrás disse que o NPC fez isso. E eu não faço ideia. Porque pra mim passou 2 anos, pra ele passou 2 meses. Exato. Entendeu? E ele assistiu tudo. Mas, porra, é legal. Caralho, o maluco, ele não só assistiu, como ele prestou atenção no que tava acontecendo. Exatamente. Entendeu? Eu consegui prender ele a prestar atenção na história e ficar envolvido com a história, né? Isso é muito bacana, sabe? Sim, por mais que a Forja não seja um canal grande, esse tipo de coisa vale ouro pro cara que é produtor pequeno, entendeu? Porque é uma pessoa que tu nunca viu a cara, você não sabe de onde ela é, você não sabe como é que ela é. Exatamente. Ela tá presa no teu conteúdo. Ela tá curtindo, tudo. Ela tá se entretendo e... Uma parada que eu fiz há 3 anos atrás, ela tá amarradaça. Entendeu? Cara, é sensacional. Mas e agora? Pra frente? Tá? O Matheus olha pra frente falando assim, o que a Forja do Mestre reserva pra médio e longo prazo? Quais são os planos? Assim, eu tô com planos pra voltar a fazer alguns conteúdos exclusivos pro YouTube, né? Porque eu acho que existe muito conteúdo didático que dá pra se fazer com relação a RPG. Sim. Entendeu? Só que eu tenho um problema de que eu sou uma pessoa eu não sou uma pessoa que consegue sintetizar uma frase de forma simples numa conversa ao vivo pra explicar alguma informação, entendeu? Tu tá dizendo que tu é um macaco louco, é isso? Basicamente. As meninas super poderosas, porque elas são... Isso. Como é que é o nome da característica? Ela redundante. Redundante. Então... Eu como, tipo assim, eu tenho esse veio de produzir, de editor de vídeo, de ter o poder da edição como um aliado, né? Já que eu sei fazer, vou usar uma coisa que eu gravo em meia hora, vira um vídeo de 5 minutos, entendeu? Porque eu vou, regravo, não, essa frase ficou ruim. E isso no âmbito de live... É um conteúdo que só vai funcionar para aquela live, porque eu não vou pegar essa live de 3 horas explicando uma parada que eu facilmente consegui explicar em 5 minutos, entendeu? Pra uma pessoa. Sim. Eu acho que funciona. Em live ser prolixo é uma característica muito boa pra streamer. Não, em live sim, em live funciona, mas pegar esse mesmo conteúdo e tacar ele no YouTube cru, entendeu? Nossa, o maluco, ele fecha o vídeo em 10 minutos. Ah, sim, com certeza. Tanto que tem muito comentário dos tutoriais que eu faço sobre programas, né, pra jogar RPG online no YouTube. Eu recebo muito comentário de tipo, cara, assisti diversos tutoriais e você foi o único que foi direto ao assunto. Perfeito, é verdade. É verdade, eu também tenho comentários assim nos meus vídeos, sabe? Eu acho que é porque a gente se irrita um pouco com esses outros tutoriais e a gente não quer fazer aquilo, sabe? Vamos aprender a editar um vídeo no Premiere. Então, a primeira coisa que você faz, você dá 2 cliques no ícone do Premiere aqui no desktop. Não, é pior ainda os tutoriais. Os tutoriais falam assim, gente, vou ensinar vocês a recortar uma imagem no Photoshop. Então, a gente entra no site da Adobe, baixa o Photoshop. Não, cara. O cara já tem o Photoshop, ele tá procurando tutorial porque ele já instalou o Photoshop. E aí ele só vai começar aquilo que ele quer explicar 5 minutos de vídeo depois. Vamos fazer uma associação pra tutoriais bem feitos aqui no YouTube. Vai fazer sucesso.
Isso quando não é o tutorial que o cara tá escrevendo no bloco de notas, né? Ah, não! O texto do... Ó, a gente já tá entrando no modo podcast aqui. Melhor a gente parar. É automático. É automático. Eu e o Matheus, a gente começa a entrar no modo podcast e a gente vai. Ó. Então, Matheus, a gente falou um pouco da tua live. Por quê? A tua live é uma live que a interação é limitada, né? É uma das grandes características de lives de RPG em comparação a lives de gameplay ou lives de Just Chatting, é que ela tem uma interação limitada, sacou? E tu encontrou esse meio termo criando formas de interação com a história, né? Mas como é que tu vê o teu chat e essa limitação para essas lives? Então, eu tive essa ideia inicialmente porque, principalmente pra galera que narra RPG, né, pra pessoa que tá ali narrando, não só no meu caso, né, por exemplo, eu tenho que narrar, eu tenho que controlar as coisas que estão acontecendo ali na cena, eu tenho que prestar atenção no que os jogadores estão falando, eu tenho que prestar atenção na stream, na parte técnica da stream, se não tá caindo, se o microfone de alguém não tá dando chiado, se não tem alguma coisa que tá impedindo as pessoas de entenderem aquilo que tá acontecendo. Então vira o teu cérebro, ele começa a abrir vários aplicativos ao mesmo tempo. Sim. De coisas que você tem que coordenar e enfim. E não sobrava tempo para eu ler o chat, né? Então eu comecei a pensar, cara, como é que eu vou fazer alguma forma do chat dar ideias, dar sugestões ou interagir com o jogo sem eu precisar ler o chat, entendeu? Sim. E aí veio a ideia das cartinhas. Sim. Porque aí a galera pode comprar coisa pra ajudar os jogadores, pra atrapalhar os jogadores, pra alterar coisa na história. E eu tenho uma listinha que o único trabalho que eu tenho é ler aquela listinha que já tá tudo pronto ali pra mim, né? E a galera interage com o jogo, sabe? De vez em quando eu consigo olhar o chat, mas a minha cabeça, ela tipo, tá pensando em outras milhares de coisas. A interação é baixa mesmo, porque a gente tá concentrado no jogo, não tem como tornar, senão o jogo não anda também se der real atenção ao chat, né? E as cartinhas, que é essa forma da galera dar bônus pros jogadores, de dar bônus pros monstros, de criar palavras estrúnchulas pra te colocar na partida. Foi uma forma bem inteligente de tornar o chat interativo, mesmo em uma live não interativa. E eu acho que isso é um puta mérito, porque... Existe esse lance das cartas e existem as raras vezes onde o grupo tá lidando com uma multidão de pessoas que eu peço pro chat ser a multidão de pessoas. É muito legal também. Então, eles passam a controlar a multidão de pessoas, alguns NPCs que estão ali na volta. A galera já sabe, a galera que tá há mais tempo no canal já sabe que se o texto apareceu coloridinho ali no chat, ele tá interpretando algum NPC que tá na cena. Sim. Algum cara do fundo, assim. E aí chama até minha atenção pra ler. Opa, peraí, surgiu um texto coloridinho, então tem alguém no chat interpretando algum um personagem. NPC de fundo. Né? É bem legal, cara, é bem legal. Mas é engraçado que a gente falou do futuro do canal antes da gente falar da interação. Porque com esses teus projetos vindo, né, de novos vídeos do YouTube, de vídeos didáticos, enfim, tem mais alguma coisa que tu tá planejando? Lembrei, mas depois eu vou falar disso. Fala sobre isso que eu acabei de lembrar de outra coisa. Vai. Desculpa, eu dei um lapso aqui agora. Assim, eu tento cada vez mais trazer coisas relacionadas a RPG pro canal, né? Tanto a gente agora que tá passando o cenário, né, que a gente joga Torondor,
para um formato de texto como um compendium, para não só a gente assistir, a gente lembrar, mas como servir de inspiração para... Existem milhares de outras pessoas que gostam de criação de cenário, gostam de fazer isso para os seus próprios RPGs e serve de inspiração. Então eu quero tentar trazer mais dessa coisa de criação em conjunto com as pessoas do chat. Tem muita coisa que está lá escrito que o chat ajudou a criar, o chat deu sugestões e a gente foi montando um quebra-cabeça louco de ideia lá para chegar num texto que é legal. Então quero trazer cada vez mais conteúdo voltado a RPG, jogar de vez em quando, porque né, nem todo mundo é de ferro, jogar um joguinho de vez em quando no canal é legal. Pergunta que vira uma espécie de cobrança de alguém que gostaria de ver isso acontecer. E um livro de Torondoro, quanto é que vem? Ah, cara, isso não tem nem... O cenário não tá nem terminado de ser escrito ainda. Quero o livro! Eu tô inventando Deus do Panteão ainda, o bagulho, que já era pra ter um bagulho, tá pronto já, entendeu? Mas isso é importante eu comentar também. E tem um monte de ilustrador foda na equipe. Sim. Uma coisa que é interessante também, que é uma parada que eu me orgulho, né, no conteúdo que eu crio, é que é um cenário próprio, né? Eu criei Torondor como cenário próprio pra gente criar, eu e os jogadores criarmos juntos o cenário. Sim. Né? E hoje a gente joga tanto tempo junto que vocês sabem tão bem quanto eu do próprio cenário. Sim, né? sim. A gente sabe meio que a gente criou, tá ligado? Tipo, eu, por exemplo, sei de Odá bastante, tá ligado? Porque eu meio que criei uma área lá em Odá, criei templo, então eu sei essas paradas de cabeça. Então, eu gosto disso, isso é muito prazeroso pra mim, e eu acho que isso é interessante pra galera que gosta de RPG, sacou? Pra galera que, tipo, às vezes a pessoa, tipo, eu acho que a nossa mesa serve de exemplo acho como uma mesa de RPG deveria se comportar, deveria agir entre si, todo mundo cooperando, todo mundo criando junto, né, tendo um ambiente saudável, que é uma coisa que eu prezo muito no canal também, desde o início, que é trazer um ambiente saudável para todo mundo poder jogar. Show de bola. Matheus, se teu chat, tu que, mesmo com pouca interação, essa pergunta tem que vir, se teu chat tivesse uma personalidade, que personalidade teu chat teria? Eu peço, meu chat, ele quer ver o circo pegar fogo, né, cara? Meu chat, ele quer ver o circo... Ele quer TPK, ele quer... Ele quer que os personagens briguem, entendeu? Mas no chat, real... ele quer que os personagens se peguem também. O chat, ele é uma pessoa que ela tem todos os sentimentos à flor da pele, entendeu? A hora que tá rolando treta, a galera rasga a roupa, taca fogo na porra. Quando tá rolando situação de romance, é coraçãozinho, é carinha fofinha no chat, entendeu? É gente falando que é fanfic, é gente falando todas as coisas. Então, é a sensação 880, entendeu? Quando a mesa tá passando por alguma situação, o chat ele pega aquela sensação e multiplica em 1000 vezes e se comporta, né? Desse jeito, eu acho isso legal. Show. Matheus, obrigado pela entrevista, cara. Muito obrigado. Galera, se vocês estão vendo isso no YouTube e não conhecem a Forja do Mestre, o link tá na descrição, aqui embaixo. Qual é a agenda do canal, a agenda fixa do canal, pra quem tá vendo do YouTube saber já pra onde ir? A agenda fixa, quando tem RPG, tá? Os RPGs, eles costumam ser entre 8h30 e 9 horas até meia-noite, né? A mesa que o Smiling participa, eu não sei que lado que eu tenho que apontar aqui, acontece às quintas-feiras, né, a partir das 9 horas da noite.
Então, se você quiser pelo menos assistir ele lá, você pode ir lá aparecer e seguir a Forja do Mestre em todas as redes sociais: Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. E é isso, pra ficar sabendo quando a gente vai ter live. Então é isso. Obrigado, cara.